Olá, olá, uma boa noite para os nossos alunos e professores que estão conosco aqui ao vivo. Um bom dia para você que está na estreia desse vídeo, né, participando conosco. E um olá, uma boa tarde para você que está acompanhando algum outro dia, o horário da semana. É muito bom ter vocês aqui conosco participando da nossa escola bíblica dominical, né? Bom, dominical para você que está aí no domingo acompanhando, e para nós aqui, por exemplo, é quarta-feira, né? Quando a gente grava essa aula pelo Google Meet. Então, é um prazer ter vocês aqui conosco. Esta semana, novidade, nós estamos aqui em um trimestre, aliás, um quadrimestre, estudando três cartas do apóstolo Paulo. Carta de Efésios, nós terminamos agora, recentemente, carta aos Filipenses e carta a Filemão. Hoje a gente começa na 12ª lição, você já viu aí que a gente põe uma ordem no título, né? Então, as EBD, Escola Bíblica Dominical número 12, a gente começa a primeira lição da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos caminhar aí por, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, por quatro lições, aliás, é isso mesmo, por 4 lições na carta aos Filipenses, e terminaremos, aliás, por 5 lições na carta aos Filipenses, e terminaremos ah, ao nosso quadrimestre com a carta a Filemon, tá bom? Vou pedir ao pastor Salovi para nos dirigir a Deus em oração. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos e agradecemos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor possa falar a cada um de nós, nos dando entendimento no ensino que vamos ter. Use o teu servo, pastor Cristiano, para que ele possa ser orientado por ti e dando-lhe sabedoria na colocação das palavras, para que elas possam falar profundamente a cada um de nós. Obrigado pelo privilégio que temos de poder acessar e ter este ensino fazendo parte da nossa vida. Dá-nos o entendimento e que teu Espírito aplique a tua palavra em nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Lembrando uma orientação aos nossos alunos, né, como a aula é gravada e é transmitida na internet, quem tem criança, tá? A criança não pode aparecer sem autorização dos pais, tá bom? Então, uma coisa importante para a gente falar ali sobre o direito do menor, da criança e do adolescente, legislação brasileira, lei de proteção de dados, entre outras coisas. Então, se você tem aí teu filho, teu neto, bom, se é teu filho, tá com autorização tua. Mas se não for o teu filho, então precisa da autorização dos pais para aparecer na escola bíblica dominical, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Nosso alvo de hoje é estudar o início da carta aos Filipenses, né, aos crentes da igreja que estava na cidade de Filipos, e com este objetivo ter a condição de entender como nós devemos orar em favor da nossa igreja, né, como nós devemos proceder no exercício de oração pelos nossos irmãos. Só um minutinho. Pronto. Entrou uma apresentação de tela aqui de um dos nossos alunos, e aí eu consegui cortar aqui essa apresentação. Muito bem, queridos. Vamos aqui ler o texto-alvo da lição de hoje. O texto está em Filipenses, aliás, o texto-chave da lição de hoje. O texto está em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Por que que o texto de hoje, inclusive, o texto-chave de hoje, não é o texto que nós vamos estudar na lição? E essa é uma boa pergunta, porque hoje a gente vai falar um pouco do tema geral da carta aos Filipenses, e ele está muito baseado neste versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Mas antes de eu falar do tema geral da carta, do contexto dela, eu quero falar sobre a origem desta igreja, a origem da igreja de Filipos. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, dos versículos 6 a 12. Então, abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 16, dos versículos 6 a 12. Aí quem achou pode ler para mim, por favor. Atos 16, do 6 ao 12. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo
sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve a visão, ah, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e é a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. Muito bem, estou separando aqui para nós um mapa para você dar uma olhadinha do que está acontecendo aqui. Isso é um ponto muito interessante. Deixa eu só localizar. Achei. Esse aqui vai ser um bom. Ele é um vídeo. Eu queria a imagem. Aqui. Deixa eu apresentar isso aqui para os irmãos. Bem, quero que você perceba uma coisa muito importante. Paulo dá início a esta viagem. Eu não vou conseguir aumentar muito esse mapa não, tá, gente? Vai ter que ser desse tamaninho mesmo. Paulo dá início a esta viagem e ele, em algum momento, ele quer ir para a província da Ásia, que era conhecido como Ásia Menor, que é esta região que você está vendo aqui, escrito Ásia, né? Essa parte aqui. E ele quer, então, descer, né? O texto bíblico está nos narrando aqui que ele estava ali na região da Mísia, né? Fechei meu mapa. Estava aqui na região da Mísia e ele queria descer. Esse mapa. Só esperar ele carregar para nós. Bom, ele está aqui nessa região e ele queria descer. Ele não iria atravessar e ir em direção à Grécia. Esse mapa não ficou bom. Aqui o problema mesmo é a minha internet. Ele não iria para essa região aqui, que é a Grécia. Ele desceria para essa região aqui de baixo, onde está Antioquia, onde está a região da Ásia. Isso impediria que ele pudesse começar igrejas como a igreja de Filipos, ou de Filipenses, Tessalonicenses, Coríntios, que ele viajasse para a cidade de Atena e todas aquelas cidades gregas que geraram aí, pelo menos só nas cartas escritas, né, 13 igrejas. Então, a igreja em Filipos, ela começa porque Paulo e seus companheiros decidiram obedecer ao Espírito Santo. Primeiro, a igreja é uma ação de Deus através do Espírito Santo. Então ela é organizada por direção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. E Deus usa pessoas para estas organizações, para estas fundações das suas igrejas. E não foi diferente aqui em Atos 16. Paulo quer ir para baixo
o Espírito Santo ordena que ele vá para frente, ele atravesse a região ali da Ásia Menor, vá para a região da Macedônia, e depois ali Filipos está na Macedônia, daquele tempo, e depois ele desça para a Grécia e para toda aquela região, e aí sim volte. Aí ele passa pela Ásia Menor, que é onde está Éfeso, por exemplo, que é onde está Colossos também. De Éfeso sai um homem que organiza a igreja de Colossos, né? Não foi Paulo que organizou, e as outras 7 igrejas da província da Ásia também estão naquela região, mas não era aquele tempo. Então, o que a gente tem que perceber é isso. A origem da igreja de Filipos é na direção, no mandamento, na ação do Espírito Santo através do apóstolo e dos discípulos. E aí nós vemos agora o começo. Pastor Sanovi, leia para mim Atos 16, do 13 ao 15, por favor. No Pode ler. sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouvia era mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo, e tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e os convenceu. Muito bem, aqui há um detalhezinho, né? Ah, você vê que está na segunda pessoa do plural, porque Lucas, o autor do livro, o escritor do livro de Atos, ele está nessa viagem, né? Então, você vai ver momentos em que ele vai descrever na terceira pessoa do plural, se referindo a Paulo e seus companheiros, e outras vezes ele estará se referindo a si mesmo, né? Bom, o que vai acontecendo aqui logo na sequência? A igreja em Filipos é organizada na casa de Lídia, uma comerciante. E ela é iniciada, então, através das mulheres que estavam ali à beira do rio. Normalmente se reuniam à beira do rio, não é porque era um local agradável, não, é porque era para lavar roupa mesmo, entendeu? Então, geralmente as pessoas, quando iam lavar roupa ali, era sempre na beira do rio. E eles que estavam procurando um lugar de oração, aprove Deus, criou-se a oportunidade para que o evangelho alcançasse em primeiro lugar estas mulheres. Então, as primeiras crentes em Jesus Cristo na cidade de Filipos foram mulheres. Há uma igreja que inicialmente é iniciada com não-judeus, né, que é começada, é fundada por gentios, né? E aí você vai seguindo, o restante do capítulo 16 de Atos segue toda a narrativa na igreja de Filipos, na cidade de Filipos. E ali é o famoso episódio de uma mulher na cidade que era adivinha. Ela tinha um espírito de adivinhação e ela seguiu Paulo por dias, Paulo, Silas e os companheiros por dias, dizendo: estes homens, eles são servos do Deus Altíssimo e pregam o caminho da salvação. Ela fez isso por vários dias, e em algum momento Paulo ele se irritou e disse: em nome de Jesus, saia, deixe esta mulher. Até uma vez a minha filha me perguntou, a Rebeca me perguntou: pai, mas se essa mulher estava falando a verdade, por que Paulo expulsou o espírito de adivinhação? Bom, o espírito de adivinhação é um demônio, tá, gente? Mas por que Paulo expulsou o demônio dela? Se ela estava falando e estava, inclusive, confirmando que ele era um pregador do evangelho. Bem, perceba a armadilha de Satanás. Se as pessoas começassem a crer na palavra de Paulo por causa da palavra desta adivinha, a glória não seria a Deus, a glória seria a mulher. E em qualquer momento que a mulher dissesse, virasse, agora, eles não são mais os pregadores do evangelho, eles não são mais os servos do Altíssimo, eles não dariam mais atenção a Paulo e a Silas, eles dariam atenção à mulher. Então, a autoridade para crer não estaria no poder de Jesus através do apóstolo Paulo, através de Silas.
estaria justamente na fala da mulher. Então, na manipulação de Satanás. Pois bem, Paulo e Silas são presos sem nenhum tipo de julgamento, porque os senhores, ela era uma escrava, os donos dela não gostaram, perderam sua fonte de renda, de lucro dela e mandaram prender. E aqui acontece um dos atos milagrosos mais sensacionais. Paulo está preso, Silas está preso, e eles à meia-noite começam a louvar o Senhor. Eles estavam presos num tronco, pés e mãos ali presos no tronco. E eles começam a louvar ao Senhor. E o lugar todo treme, as correntes ali de Paulo, o que prendia Paulo e Silas, quebram ali, caem de suas mãos, e as portas da cela se abrem. O carcereiro, um carcereiro romano, que estava guardando a cela, ele vê que os presos, as portas estão abertas, pensa, os presos fugiram. Se os presos fugiram, o imperador vai mandar me matar, vai mandar me torturar e matar. Prefiro já acabar com a minha vida aqui. Ele pega uma espada e vai se ferir, e vai se matar. E Paulo grita de dentro da sua cela: não faça nenhum mal a você, pois nós todos estamos aqui. E aí ele pede luz e entra correndo dentro da cela e já cai de joelhos aos pés de Paulo e Silas e pergunta: Senhores, o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. Naquela mesma noite, o carcereiro leva os dois para a sua casa, cuida de suas feridas, porque eles haviam sido açoitados, cuida de suas feridas, e toda a sua casa não só entrega a vida a Jesus, como são batizados naquela mesma noite. Caminhando para o final do capítulo, ah, os magistrados da cidade mandam soltar eles e mandam eles embora, porém aí eles descobrem que eles são cidadãos romanos. O cidadão romano tinha direito a julgamento, a processo legal, eles não receberam nenhum tipo de julgamento, eles foram já sentenciados não só à prisão, mas aos açoites, sem justiça. E isso traria problema. Então eles foram lá, morrendo de medo, pediram perdão a Paulo e a Silas, e pediram que eles fossem embora da cidade. Paulo e Silas voltaram para a casa de Lídia, encorajaram os crentes que lá estavam e aí partiram para a próxima viagem. Esse é o contexto da organização, esse é o começo dessa igreja. E agora Paulo escreve uma carta para esta igreja que ele, junto com Silas, com Timóteo, com Lucas, que eles organizaram. O contexto da carta, né, é Atos 28, do versículo 16 ao 22, que uma fala da prisão de Paulo em Roma, prisão domiciliar que ele estava lá em Roma. E a carta, falando já pela sua temática, ela vai falar com a carta, você já viu no título, a carta da alegria. Por quê? A palavra alegria aparece ali pelo menos 5 vezes na carta. A palavra alegrei-me, ela tem o mesmo formato no grego do que alegrem-se. Então, tanto para primeira pessoa do singular quanto da primeira pessoa do plural, no caso, em outras versões vai estar alegrai-vos, né? Por isso, primeira pessoa do plural. Ah, tanto um quanto o outro vai aparecer aí 7 vezes. Então, sobre a alegria, são pelo menos 12 vezes que o apóstolo Paulo fala. E essa alegria é independentemente das circunstâncias. Então, ele fala sobre a alegria em relação à gratidão, ao que Deus fez e ao que Deus está fazendo. E sobre a alegria, ele também fala no momento de adversidade, porque Paulo está preso. Mas mesmo assim, ele fala sobre a alegria. Então, em toda e qualquer circunstância, esteja alegre no Senhor. Esse é um ponto. Não é o sorriso, o sorriso bobo, né? Você fica rindo à toa. Não é isso, não. É a alegria em Jesus Cristo, porque aí a sua alegria não estará presa às circunstâncias. Além disso, a carta trata muito sobre gratidão de Paulo pelo sustento do seu ministério, pelo cuidado que a igreja tem tido com ele ao longo de todo o tempo. Ah,
e também traz uma série de exortações poderosas no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Isso posto, vamos ao início da carta, então. Então leia para mim Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Filipenses 1, versículo 1 e 2. Quem achou pode ler. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então você já vê aqui que Filipos é uma igreja organizada, a igreja dos filipenses é uma igreja já organizada, já tem uma liderança. Eles saúdam os bispos, bispos é uma expressão para pastores da época. E os diáconos, então, eram autoridades, se você quiser conhecer um pouquinho, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, tá bom? Vai falar dos bispos e diáconos. E ali, então, é uma igreja que já no final do livro de Atos, já é uma igreja organizada, já é uma igreja com liderança, e Paulo está ali saudando toda a igreja, mas esta carta primeiramente chegava à liderança da igreja, que posteriormente era lida para toda a igreja, como a gente faz hoje, né? Lendo os textos bíblicos. O Heitor está dando tchauzinho para a gente aqui. O Heitor, depois vocês vão ver um pouquinho. Ah, e Paulo, então, está agora junto com Timóteo, você vê Timóteo acompanhando aliás, Timóteo, que é um discípulo de Paulo, Timóteo depois, ele vai assumir a igreja, o pastoreio da igreja de Éfeso, então sim, ele está ali com Paulo, mas ainda, isso não é narrado no capítulo 28 sobre a prisão é bem curtinho, mas Paulo vai enviar Timóteo para a liderança, não só Timóteo, mas Lucas também, o médico, para a liderança da igreja em Éfeso. É Timóteo que leva essa carta, inclusive. E aí está, então, aqui em Filipos, Paulo e Timóteo, servos do Senhor. A palavra servo aqui, gente, é muito poderosa, porque ele está escrevendo como escravo, escravo de Cristo, pertencente a Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Paulo e Timóteo que pertencem a Jesus, onde Jesus é o Senhor. Outra verdade maravilhosa que ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus. Esse é um ponto maravilhoso que você precisa aprender e entender. Santo não é aquele que fez alguma ação sobrenatural inacreditável, onde ele foi beatificado. Santo não é aquele que não experimentou pecado. Bom, existe o Santo de Israel, que é o próprio Deus, é aquele que é separado. No Novo Testamento, o Santo de Deus é Jesus Cristo. Mas santo é aquele que Deus santificar, Deus separar. Então, Paulo está dizendo a todos os santos, não porque vocês têm mérito, você não é santo que não pecou, você não é santo que é bonzinho, você não é santo que fez algo incrível, você é santo em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira lição maravilhosa que Paulo dá numa simples saudação. Você foi santificado, você foi separado em Cristo Jesus. Todos os que entregaram sua vida a Jesus declaram: Jesus, você é o Senhor e o Salvador da minha vida, você é santificado por Ele. Então, Paulo escreve essa carta para todos nós. E ele diz uma saudação maravilhosa, porque ele diz: a vocês graça e paz. A igreja em Filipos começou com não-judeus, mas com o tempo, os judeus daquela cidade, alguns foram entregando a vida a Jesus. E Paulo traz uma saudação ah, para cristãos que não eram judeus e para cristãos que eram judeus. Ele diz: a graça. Graça era uma saudação muito comum entre os não-judeus, que é, olha, que o favor seja com você. Ou quase, hoje em dia, que a bênção seja com você. E a paz é baseado não só no eirene, a palavra grega é eirene, inclusive se você se chama Irene, seu nome significa paz, tá bom? É daí que vem. Mas também do shalom da língua hebraica. Então, ele estava colocando o favor e a paz do Senhor estejam com vocês. E aí ele vai sempre se referindo a Cristo. Uma vez que ele saúda a igreja que lhe conhece bem,
agora ele ensina um negócio maravilhoso, e é sobre isso que nós vamos concentrar a nossa lição, especificamente no capítulo de número 1. Lembra o que eu tenho dito ao longo de todas as cartas do apóstolo Paulo? Paulo sempre ora nas suas cartas. Geralmente ele coloca orações no começo da carta, algumas vezes no meio, algumas vezes no final. Então, sempre que tiver a oração do apóstolo Paulo em uma carta, presta atenção, porque ele está nos ensinando a orar pela igreja de Cristo. E aí nós vamos, então, aqui começar com esta oração. Leia para mim, primeira parte dessa oração. Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 8. Filipenses 1, de 3 a 8. Quem achou, pode ler. Agradeço a meu Deus. Pode ler. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Muito bem, muito bem. Obrigado, Neliane. O Heitorzinho está participando lá no fundo. Então, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é justamente o que Paulo coloca na estrutura de oração. Isso é um ensino do próprio Jesus. A oração modelo que Jesus ensina, a gente conhece, chama caracteristicamente como oração do Pai Nosso, mas a verdade é que é apenas uma oração modelo, né? Jesus, ele coloca aspectos sempre de exaltação, de súplica, de pedido e também de glorificação. Além disso, mais à frente, né, você vai ver Jesus acrescentando o elemento de gratidão. Então, uma oração básica, ela tem uma exaltação a Deus, reconhecendo quem Deus é, glorificando quem Deus é, e geralmente vai ter ou gratidão, ou pedido, ou os dois. Na oração de Paulo, você tem os três elementos, né? Ele começa a carta exaltando a Deus o tempo todo, ele diz, agradeço ao meu Deus, até o dia de Cristo Jesus, a afeição de Cristo Jesus, a profunda afeição de Cristo Jesus. Então, o tempo todo ele está exaltando a Deus, reconhecendo a Deus em todos os aspectos, seja em gratidão, seja em pedido. Aqui a gente leu só a primeira parte que fala sobre a gratidão. Então ele começa dizendo, agradeço ao meu Deus. E aí vamos observar os motivos de gratidão. Em primeiro lugar, versículo 5, ele diz, eu agradeço por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Isso é um ponto interessante, querido, porque você ora pela sua igreja? Isso é uma pergunta que tem que vir de você como um sim. E se não tiver um sim agora, vai ser vou passar a orar logo depois que a gente terminar aqui esse momento de aula, pastor. Você ora pela sua igreja? Pelo que você ora? Você agradece a Deus pela sua igreja? Pelo que você agradece? E um dos aspectos, eu quero que você perceba o seguinte, a gratidão de Paulo está se referindo justamente à propagação do evangelho. Os filipenses cumpriam seu papel na cidade de Filipos. Eles pregavam o evangelho na cidade de Filipos. Eles pregavam o evangelho aos arredores de Filipos. Mas eles também enviavam homens e mulheres a pregar o evangelho além de Filipos, já que toda a igreja não sairia da cidade. Como, por exemplo, Lídia, que tinha o seu comércio local e abrigava a igreja de Filipos em sua casa. Então, a igreja de Filipos, ela envia, e um dos seus enviados é Paulo. Ué, mas Paulo não foi enviado por Antioquia, pela igreja de Antioquia? Sim, mas todo adotante, todo aquele que participava do ministério, era também aquele a quem a igreja estava enviando. E aqui nós temos justamente Paulo dizendo, olha,
vocês têm cooperado com o evangelho. Tanto que ele reforça no versículo 7. No versículo 7 de Filipenses 1, ele diz: quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo está dizendo, olha, quer eu esteja preso, quer eu esteja defendendo o evangelho, ele está preso por conta da defesa do evangelho, a causa da sua prisão em Roma, é que os judeus levantaram falsas acusações, eles queriam pretextos para poderem ali julgar Paulo, mas eles sabiam que não iam ganhar, porque o julgamento era diante do Império Romano. Então, eles planejaram entre o transporte de Paulo de Cesareia a Jerusalém, ou de Jerusalém a Cesareia, algum desses momentos de matar Paulo. Então, eles queriam ali fazer alguma eu vou falar quadrilha, porque eu não lembro agora qual é a expressão, né? Mas eles tinham uma quadrilha ali para tentar matar Paulo. E por isso Paulo apela para ser julgado por César. Então ele vai para Roma para ser julgado por César. Mas para ele ser julgado por César, os acusadores tinham que comparecer. Ele ficou 2 anos preso em Roma. Os acusadores nunca vieram. Então, Paulo estava preso porque ele estava defendendo e sendo confirmado no Evangelho. E ele está dizendo, eu agradeço a Deus porque vocês têm participado do Evangelho. A igreja tem participado da propagação do Evangelho? Como que os filipenses estavam participando? Em primeiro lugar, eles estavam pregando o Evangelho aos seus arredores. Tinham a responsabilidade com relação à sua cidade. Tinham a responsabilidade com relação às cidades vizinhas. Em segundo lugar, eles estavam participando do evangelho além de suas fronteiras, orando pelo apóstolo Paulo, constantemente intercedendo. Em terceiro lugar, eles estavam participando da pregação do evangelho, sustentando o apóstolo Paulo, seus companheiros, todos que estavam com eles. Eles participavam financeiramente dessa obra que a gente chama hoje de obra missionária. Palavra missionária, pastor, eu não vejo a palavra missionário na Bíblia, porque ela vem do latim, ela não vem do grego. A palavra que mais era usado, uma coisa interessante, a palavra que mais era usado para alguém que era enviado com uma mensagem era apóstolo. Você sabia dessa? Tanto usado como título, então Paulo se refere a ele mesmo como apóstolo, os 12, Jesus chama os 12 de seus apóstolos. A carta aos Hebreus diz que Jesus é o apóstolo de Deus, então essa expressão é usada como título, mas também como ação. No capítulo de número 2, você vai conhecer um cara chamado Epafrodito, e a palavra que Paulo diz sobre ele é aquele a quem vocês me enviaram. Esse enviaram é a palavra apóstolo. Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos também. Paulo e Silas e Timóteo também são chamados de apóstolos também. Júnia é chamada de apóstolo. Júnia na carta aos Romanos. São chamados de apóstolos também, porque eram enviados. Isso eram os missionários. Tá? Então, havia 2 tipos ali de uso da palavra apóstolo. A autoridade apostólica dos 12 e do apóstolo Paulo, só eles tinham, que é a autoridade dada ali em Atos, capítulo de número 1, depois você dá uma olhadinha lá na eleição de Matias, e todo aquele que era enviado com alguma mensagem, com alguma missão, depois foi chamado de missionário. Pois bem, Paulo está dizendo aqui, olha, eu sou grato porque vocês têm participado dessa missão, vocês têm evangelizado, vocês têm levado o evangelho cuidando de mim. E uma coisa interessante, a igreja de Filipos socorreu Paulo 3 vezes em ofertas. A primeira vez acontece em Tessalônica, você vai ver isso falando no final da carta, Filipenses 4, versículo 15 e 16, é narrado ali que a igreja sustentou Paulo, a igreja de Filipos. Também em Corinto, 2 Coríntios, capítulo 11 e 9, narra das ofertas que Paulo recebe. E também quando ele esteve em Roma, você também vai observar isso aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 18, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. No capítulo 4, para ser mais exato. No capítulo 4 também vai falar dessas ofertas, também vai falar no capítulo 2 dessas ofertas.
E aí eu quero que você perceba o poder do versículo 6. A gente usa o versículo 6 de uma maneira fora de contexto, muitas vezes. Ele está dizendo, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A gente usa esse versículo às vezes, dizendo, olha, fique em paz, Deus começou essa obra, ele vai terminar essa obra na tua vida. Tem um contexto muito especial esse versículo. Versículo 6, Paulo está falando a respeito da salvação de muitos. Aquele que começou a obra de salvação na tua vida, na tua cidade, na tua igreja, na missão que você está aí participando, que você está enviando, ele vai completar até o dia que Cristo voltar, até o dia de Cristo Jesus. Então perceba isso. A obra de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Então não é qualquer simples obra, não é qualquer simples pedido. E por tudo isso Paulo é grato. Você tem colocado na oração, na tua oração diária, pela tua igreja, Senhor, eu agradeço porque minha igreja tem pregado o evangelho. Eu agradeço porque minha igreja tem levado o evangelho. Uma coisa importante, você faz parte da tua igreja. Então, eu agradeço porque eu tenho pregado o evangelho. Entra nessa lição. Se não, se você entende que tua igreja não tem cumprido esse papel, então esse agradecimento antes se torna um pedido. Eu peço, Senhor, que nos comissione, que nos envie, que nos encha, que comece a boa obra de salvação e da pregação do evangelho aqui no meu bairro, São Paulo, nossa cidade aqui, né, onde a Igreja Batista de Vila Matilde está, ela é muito grande. Nosso bairro é equivalente às cidades ali do Novo e do Antigo Testamento, nossos bairros, né? Então, Senhor, que eu como igreja de Cristo, cumpra esta missão aqui no meu bairro, mas também que eu cumpra esta mesma missão aqui na minha cidade, que nós possamos enviar os nossos missionários para além das nossas cidades, dos nossos estados, do meu estado, do nosso país e assim por diante. Então, que seja esse o nosso tempo de gratidão. Às vezes a gente agradece por um momento que a gente tem na igreja. Às vezes a gente agradece por um momento, uma palavra que o Senhor nos dá. Tudo isso é bom motivo de gratidão. Mas, queridos, se nós queremos declarar o versículo de número 6, Senhor, completa a boa obra que o Senhor iniciou, nós temos que pregar o evangelho de salvação. Nós temos que levar o evangelho de salvação. Isso posto, este agradecimento, esse belo agradecimento que Paulo coloca e nos ensina a agradecer também, agora ele começa a pedir. E perceba que é um pedido inusitado, um pedido forte. Ele diz aqui, lê para mim, versículos de 9 a 11, Filipenses 1, versículos de 9 a 11. Quem achou pode ler. Esta é a minha oração. Irmã Emilce, põe o fone de ouvido bem pertinho da boca, que está baixinho. Esta é a minha oração. Ainda está baixinho. Então, estou volume aqui. Esta é a minha oração. Tá Que o baixinho amor- aí, irmã. Melhor outra pessoa ali. Tá, vou pedir então para outro irmão ler para mim. Filipenses 1, de 9 a 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, até o 11, né? A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Muito bem, veja que interessante. A igreja de Filipos claramente é uma igreja cheia de amor. Por quê? Se reflete nas ações deles. Quem tem ações de amor é porque ama. E Paulo não chega e fala, olha, agradeço a Deus pelo amor de vocês e vou dizer para vocês, tá bom de amor. Amor sempre cresce na vida do ser humano, das pessoas, do discípulo de Cristo.
O amor nosso ainda não atingiu o ápice, que é o amor de Cristo. Bom, creio que nem nunca vai atingir de fato, mas a gente prossegue para o alvo, como Paulo mesmo vai dizer em Filipenses 3. Então, Paulo ora, faz uma oração interessante, faz um pedido interessante, que o amor de vocês aumente cada vez mais. E esse é um ponto importante. Você tem orado pela tua igreja, você tem orado pela sua vida. Eu quero sempre lembrar disso, querido. Não fale mal da tua igreja, não, que você está falando mal de você, tá? E se você está dizendo, tá faltando isso na minha igreja, quer dizer que tá faltando isso em você, tá bom? Então, tem que fazer parte do teu pedido. Senhor, que o meu amor aumente cada vez mais, que o amor dentro da minha igreja aumente cada vez mais. Mas eu quero que você perceba uma coisa muito interessante. Paulo não diz assim, Senhor, que eles amem mais, que o mundo, Paulo não canta a música do U2, né, One Love, não faz coraçãozinho com a mão, coração coreano, coração adolescente, até, eu tô acompanhando aí, ó. Os adolescentes, eles não querem fazer coração igual a mãe e o pai deles fazem, entendeu? Então eles vão inventando um jeito diferente de fazer coração. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele é cirúrgico, ele é preciso no pedido dele. Senhor, que o amor da igreja de Filipos, que o amor dos crentes em Cristo, que o amor dos seus discípulos aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Pedido esquisito. Porque normalmente quando a gente fala que o amor deles aumente, a gente está pensando em ações de amor, certo? Senhor, que o amor dele aumente. Quando a esposa vira para o marido, amanhã é dia dos namorados, aqui a gente está gravando a aula no dia 11 do 6. Amanhã, dia 12 do 6, no Brasil, é dia dos namorados. E quando uma namorada cobra do namorado ou vice-versa, eu sinto que você não me ama. E é muito curioso, porque a pessoa pode falar assim, não, mas eu te amo. Só que sentir, a gente não consegue assim encostar a cabeça um no outro e passar o sentimento que está na mente, né? Não é assim que se sente, é através de ações de amor. Algumas ações que às vezes não são notadas, algumas ações que são notadas, algumas pessoas comunicam o amor de uma maneira diferente. Por exemplo, estava ouvindo hoje uma jovem falando do amor do namorado. Porque ela diz assim, ela fala assim, eu gostaria que você demonstrasse mais o seu amor por mim. E aí ele fala assim, mas eu te emprestei meu carro. E aí ela, não, mas eu queria que você demonstrasse mais o seu amor por mim. Até que, alguns dias depois, ela percebeu. Ele me emprestou o carro dele, que é dele. E aí, depois que eu pedi para ele demonstrar mais, ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu te emprestei meu carro. Quando a gente casar, não vai ser só o meu carro, vai ser o seu carro. Vai ficar com você. Nós vamos morar junto. E eu vou ficar o resto da vida com você. E eu vou fazer isso, algumas coisas que ele já estava fazendo. E aí ela parou para pensar que, porque ele emprestava o carro para ela não precisava acordar mais cedo, porque ela chegava mais rápido no trabalho. Já ele tinha que acordar cedo, porque ele emprestava o carro para ela tinha mais segurança, já ele tinha que pegar o transporte público. Então ele abria mão do conforto, da segurança, de dormir menos, ela podia estar mais descansada, isso é ela falando, tá? Que ela podia estar mais descansada, ou seja, todo cuidado, e aí ele estava dizendo que, e ela entendeu depois a fala dele, que depois que a gente casasse, ele se daria inteiro a ela. Então não seria mais só um empréstimo, tudo seria dela. E ela entendeu a forma como ele demonstrava amor por ela.
Obviamente que a gente deve aprender outras formas, mas a gente está falando de ação aqui. Paulo está falando de um negócio diferente, porque ele diz, olha, que o amor de vocês aumente em conhecimento. E é muito interessante, porque ele vai usar essa expressão de conhecimento e depois ele, na NVI, que é a versão que a gente leu, ele vai falar, e em toda a percepção. Conhecimento, conhecer, né? Isso fica fácil. Percepção, ele está dizendo que aumente em todo discernimento. Em algumas versões mais antigas, a Almeida Revista e Atualizada, ele usa a expressão discernimento, que é para todo tipo de situação. A Bíblia ensina que discernimento é sabedoria. Então não basta apenas você conhecer, você tem que saber o que fazer com esse conhecimento. Agora, por que Paulo pede que o amor deles aumente, o amor deles cresça em conhecimento e em sabedoria, ou em conhecimento, em discernimento, em percepção? A pergunta é, de que maneira o amor cresce? E aí eu peguei um dos comentaristas bíblicos, o Werner Bohr, que ele afirma o seguinte, o amor de Cristo, que é o amor sacrificial, o amor ágape, ele se interessa realmente um pelo outro. Ele deseja ajudar, ele deseja levar o outro para o alvo. E ele diz assim: por isso, o amor precisa de conhecimento e de percepção clara da natureza e da situação do outro. Percepção clara dos meios pelos quais, de fato, se pode ajudá-lo exteriormente e interiormente. O que ele está nos colocando aqui? Para você amar, você precisa conhecer. Um outro comentarista, o J.A. Motier, diz o seguinte: a palavra conhecimento, traduzida de epignosis, ela ocorre 21 vezes no Novo Testamento, sempre se referindo ao conhecimento das coisas de Deus, ou seja, é um conhecimento religioso, espiritual e teológico. Esse conhecimento, ele vai dar da seguinte forma. Pensa da seguinte forma. O amor, ele não é cego. Ele não é apenas sentimento. Ele deve movimentar-se em pleno conhecimento e sabedoria. Ou seja, amor é sempre um caminho do conhecimento. E o que ele está dizendo aqui? Quando amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amamos uma pessoa, desejamos saber cada vez mais a respeito dela. Se amamos a Jesus, desejamos conhecê-lo mais e mais. Tá entendendo? Amanhã vamos celebrar o Dia dos Namorados. Dia 14 vai ter o jantar do Dia dos Namorados. Como é que você começou a namorar? Você viu uma pessoa, viu aquele menino, viu aquela menina e se interessou, bateu o olho. Imediatamente você quis saber o nome daquela pessoa. Já começa por aí. E aí você vai dizer o que você sentiu. Eu gostei de você, te achei bonito, te achei bonita. Queria conhecer você um pouco mais. Qual que é seu nome? Você mora aqui na cidade? Você mora aqui perto? Queria saber se você gostou de mim. Quero saber do que você gosta. Vamos sair para tomar um café. Vamos sair daqui, tá numa festa, né? Vamos sair dessa festa para a gente conversar, para a gente se conhecer melhor. E aí você começa o relacionamento com aquela pessoa. E aí você agora está começando a se apaixonar por aquela pessoa e você quer continuar nesse relacionamento. Mas para você continuar nesse relacionamento, você precisa conhecer mais e mais o que mais aquela pessoa gosta. Agora, você quer conhecer os sonhos daquela pessoa, porque agora você está profundamente apaixonado e você agora está pensando em construir um futuro com aquela pessoa, quem sabe virar um casamento. Eu quero saber o que você sonha, o que você quer para a vida. Você gostaria de um relacionamento realmente sério? Você gostaria de envelhecer ao meu lado? Bonito falar desse jeito, né? Você gostaria de envelhecer ao meu lado
Você quer ter filhos, você quer viajar, você quer se mudar dessa cidade, não quer, você quer trabalhar em alguma coisa, você quer fazer o quê? Qual que são os seus sonhos? Ou seja, você vai se aprofundando em conhecer a pessoa, daqui a pouco você está casado, e agora não só mais na questão de sonhos, mas você agora vai se aprofundando em você, ao olhar aquela pessoa, você já sabe, pelo olhar, que aquela pessoa não está se sentindo bem no tom de voz. A minha esposa, ela pega quando eu tô tendo algum problema, no meu tipo de resposta. Se eu der resposta curta, eu falo bastante, porque quem me conhece já sabe. Se eu der resposta curta, sim, não, ok. Não pela escrever eu sempre dou resposta curta. Agora, se for falar, mais tarde ela vem e fala, tá acontecendo alguma coisa? Então, no tom de voz, no tempo de resposta. Certa vez eu e minha esposa estávamos de férias na Bahia, num resort, e aí a gente foi convidado para ouvir ali uma palestra e ia ganhar uma massagem. Cada um ia ganhar uma massagem se ouvisse a palestra. Eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Massagem de graça, 30 minutos de massagem lá no resort, né? Eu falei, então vamos lá, vamos fazer esse negócio aí. E a palestra era para vender esses pacotes turísticos, né? E aí a moça pegou, apresentou, a gente sentado ali, as crianças brincando num cantinho lá, a moça terminou assim e falou, e aí, vocês querem fechar? Joyce e eu imediatamente nos olhamos um no outro assim, não, os dois responderam simultaneamente. A gente tinha, isso foi em 2019, porque a Sara era recém-nascida, né? Então nós tínhamos 6 anos de casado. E aí, a moça virou pra gente, a vendedora, e falou: vocês decidiram só de olhar um pro outro? Gente, é, sim. Ou seja, um já conhecia o que o outro estava pensando só no olhar. Então, você está entendendo o que Paulo está dizendo? E olha, gente, não é só no relacionamento. Você gosta muito de alguma coisa. Você olha aqui atrás, olha. Você está vendo ali 2 espadas. Uma espada, deixa eu comentar. Vendo ali? Essas 2 espadas são minhas. Uma espada é de um jogo de videogame. A outra espada é baseada num livro que depois virou filme, né? Essa maior espada aí é baseada no Senhor dos Anéis. É a espada de um dos personagens principais, é a espada do rei que foi restaurada. Tá vendo? Eu já dei algumas informações para você sobre essa espada. Se quiser, eu dou o nome. Tem uma coisa escrita na lâmina, eu falo. Quando a gente gosta muito, você gosta muito de um grupo musical, uma banda, você vai pesquisar. Você quer saber quem são os integrantes, você quer saber como começou a banda, você conhece as músicas, você quer saber a história da composição da música, se a música é em inglês, você aprende a tradução, se ela é em outra língua, você aprende a tradução, quem que são os integrantes que já passaram, onde que a banda está fazendo turnê, quantos álbuns ela já gravou, e aí quando você encontra, você fala, eu amo essa música, eu amo essa banda, aumentou em conhecimento. O amor exige conhecimento. O que Paulo está dizendo? Olha, queridos, eu preciso que vocês conheçam mais o objeto do teu amor, que é Jesus Cristo. Eu preciso que vocês aumentem o conhecimento e conheçam mais a ação deste Jesus, como este Jesus ama, para que vocês continuem amando como ele ama. É isso que Paulo está dizendo. Na nossa oração é, Senhor, ensina a nossa igreja, Senhor, me ensina a conhecer mais ao Senhor. Me ensina a conhecer mais o que o Senhor ama. Eu quero amar o que o Senhor ama. Eu quero amar a quem o Senhor ama. Eu quero amar como o Senhor ama. E aí ele diz, olha, vocês precisam ter percepção, vocês precisam ter sabedoria nesse amor. Amar como ele ama. E aí saber, tá, eu amo a pessoa, ou amo a atitude dela, eu amo aquilo
que ele aprova, aquilo que Jesus aprova, ou amo aquilo que ele reprova, como que ele me coloca para amar, como é que eu vou demonstrar? E é muito interessante que Paulo entende que os filipenses sabem como Deus quer que Paulo seja amado. O que os filipenses estão mandando? Mais à frente, quando você for ler a carta, vai lendo a carta, você percebe que eles mandaram oferta em dinheiro e suprimentos. Eles poderiam escrever um monte de cartão. Bom, nem tinha cartão na época, né? Poderiam escrever um monte de cartões bonitos. Mas Paulo está preso. Mesmo que ele esteja numa prisão domiciliar, ou seja, não é uma prisão desconfortável, foi permitido que ele alugasse uma casa. E, gente, só para você entender, não tem como depois você sacar um dinheiro para ir pagando aquele aluguel. Não tem como você fazer um Pix, transferir. A fonte de sustento de Paulo era do próprio trabalho. Ele fazia tendas. E ele não podia fazer tendas ali preso naquela casa. Mesmo que pudesse, ele não poderia sair vendendo essas tendas. Ele estava ali preso naquela guarda, e tinha uma guarda pretoriana, uma guarda do Palácio de César ali guardando aquela casa. É a prisão domiciliar. Então Paulo não tinha fonte de sustento. Ele poderia receber um monte de cartas aí, força, Paulo, mas eles tiveram a percepção de como Deus queria que eles demonstrassem o amor. Paulo agora precisa das orações, Paulo precisa de carta dizendo, estamos orando por você, estamos com você, mas Paulo precisa de mantimento, ele precisa pagar aquele aluguel. Paulo precisa da comida na tua casa, porque ele não pode sair para comprar. Ele não pode trabalhar para comprar. Bom, tinha uns companheiros que saíam para comprar, por exemplo, mas tinha que ter o recurso. E foi assim que eles aprenderam a demonstrar amor. No relacionamento, agora sim, como é que um relacionamento de casal vai amadurecendo? Quando cada um dos cônjuges aprende a demonstrar amor pelo outro da forma com que o outro se sente amado. Então, esse casal que eu contei é um casal de namorados. Mas vou te dizer, não vai adiantar só esse homem emprestar o carro, ou depois dar o carro para ela, ou trazer toda a segurança. Ele vai ter que aprender a outras formas com que essa mulher se sente amada, que às vezes está nas palavras, às vezes está... Deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui só para... Não vou fazer divulgação de marca, mas eu vou mostrar aqui, ó. Às vezes está no chocolate, num presente, às vezes está num serviço, num cuidado, num café na cama, num café da manhã, numa levada ao restaurante. Como que o seu marido, sua esposa, como que o seu filho, como que o seu pai, sua mãe, como as pessoas com quem você se relaciona, se sentem amados. Que o amor cresça em conhecimento e em percepção. Mas aqui ele está orando pelo aumento do amor da Igreja de Cristo, baseado no amor de Cristo. E agora, em qual objetivo Paulo ora? Leia para mim os versículos 10 e 11, Filipenses, capítulo 4, versos 10 e 11. Para discernirem... Pode ler, irmã. Não, pastor, pode ler. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pedido tem que ter propósito. Oração em Cristo, em nome de Jesus, oração ao Pai, não é vazio. Você não joga a conversa fora com Deus. Você pode até jogar a conversa fora com seus amigos, mas com Deus não. Pedido tem que ter propósito, e propósito segundo a vontade dele. Então aqui, ó, de novo, sempre oriento você. Sempre que você vê um para, no meio dessas orações, em afirmações, a fim de, indica propósito. Então olha aqui, por que Paulo ora para que o amor deles aumente em conhecimento e em percepção? Ele diz, para discernirem o que é melhor.
Depois ele vai... Então, saiba qual é a melhor forma de agir, a melhor forma de agir. A fim de serem, então, quando você sabe o que é melhor, a fim de você ser puro e irrepreensível até o dia de Cristo. Ou seja, ser puro aqui é íntegro, é não misturado. Então, no seu amor, não misture coisas. Não misture a sua percepção, não misture o seu conhecimento, é o conhecimento de Cristo, é a sabedoria de Cristo, é a ação de Cristo. Para que não seja corrigido. Olha, isso aí não é amor de Cristo, não. Tem muito crente que não ama com o amor de Cristo, ama com o amor do mundo. E vou te dizer, queridão, amor do mundo não é o amor aceitável a Deus. Não é o amor que agora produz fruto de justiça. Fruto, resultado daquilo que é correto, que vem por meio de Cristo. Você percebeu? Por que Paulo, lá no versículo 6, diz: aquele que começou a boa obra irá completar até o dia de Cristo Jesus? Tudo vem de Deus, tudo é feito por Deus, tudo é para glória e louvor de Deus. No fim, sabe o que vai acontecer? Se a tua igreja ama em conhecimento, em sabedoria, ou seja, age de acordo, aí sim você vê que o conhecimento resulta na ação. Se a tua igreja está demonstrando o amor de Cristo, se esse amor tem crescido, vai produzir fruto de justiça, ou seja, vai produzir aquilo que é correto, vai produzir vontade de Deus no teu bairro, vai produzir na tua vizinhança, nos quarteirões aí ao redor, vai produzir, a gente pensa sempre na igreja no endereço local, né, de onde ela está. Vila Matilde, ali na José Mascarenhas, 1789, aqui em São Paulo. Mas não, lembre-se que a igreja não é o prédio dali da Vila Matilde, no número 1789. A igreja são os membros. Então, aqui nós temos alguns alunos aqui, nós temos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 endereços diferentes. 6 endereços diferentes. 6 endereços aonde o amor de Cristo está produzindo aquilo que é correto, está gerando fruto, está gerando resultado. Então, aí nos seus arredores, isso vem por meio de Jesus. Por isso que o amor é dele. E no fim das contas, quando a tua igreja tiver completado esta tarefa, não vai estar escrito: ali tem uma igreja excelente, ali tem um bom lugar para você ficar. Não. Ali estão os filhos de Deus. Ali está esse povo que é diferente. Ali não é só um bom lugar, porque, olha, às vezes bom lugar você tem na sua casa, bom lugar você tem num clube, bom lugar você tem numa reunião de amigos. Aqui é um lugar bom para estar. Não, esse negócio vai muito além de um bom lugar. Esse lugar aqui não vai muito além de um lugar legal. Esse lugar aqui é diferente. Por que esse lugar é diferente do resto do mundo? Porque ali estão os filhos de Deus. Então, o louvor e a glória será dado ao Senhor da igreja. Essa é a oração que Paulo nos ensina a fazer só no começo dessa carta. Olha, não perca as próximas aulas, e nós vamos continuar a próxima aula no capítulo 1. O capítulo 2 é maravilhoso, existe um dos louvores mais sensacionais e poderosos, a maior lição de humildade. Você já viu um monte de vídeo motivacional bonitinho sobre humildade? Já viu um monte de história? A maior lição de humildade, a maior, não haverá maior, está em Filipenses capítulo 2. Então não perca as próximas aulas, esteja aí conosco, participando. Esteja também conosco aí depois acompanhando o nosso culto. Você que está aí no YouTube, daqui a pouquinho começa a nossa celebração da manhã. Um abençoe ter vocês, queridos alunos, conosco, professores também. Deus abençoe o restante da sua semana. Deus abençoe você que está no começo da semana aí no domingo. Um grande abraço. Boa noite, um grande abraço para todos. Boa noite. Muito obrigada, pastor. Boa noite, abraço, irmãos. Boa noite, pastor Cristiano, obrigada. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Boa noite.